Olá, meu nome é Alissa, eu sou aluna de mestrado do programa de pós-graduação da Universidade Federal de Goiás. Sou orientada pela professora Fernanda Paula Yamamoto e hoje eu irei apresentar um caso de líquen plano oral com manifestações cutâneas. Inicialmente, eu gostaria de reforçar a importância da prática baseada em evidências dentro da odontologia, em que o conhecimento prévio, uma anamnese detalhada e o embasamento científico, eles garantem o diagnóstico correto das lesões, a proposta de um tratamento adequado para o paciente e um bom prognóstico. Bom, o líquen plano é uma doença sistêmica, mucocutânea, autoimune e de caráter crônico. Ela acomete geralmente mulheres de meia idade, é caracterizada por lesões orais que são mais prevalentes na região da gengiva, mucosa jugal e fundo de vestíbulo, e geralmente elas possuem um caráter esbranquiçado, que se assemelha principalmente com a leucoplasia ou com relações liquenoides. Em vista disso, o objetivo dessa apresentação é descrever um caso clínico de líquen plano oral, apresentando os principais métodos diagnósticos que foram utilizados para solucionar esse caso e também elencar os principais tratamentos utilizados e que foram eficazes para esse tratamento. Então, é o caso de uma paciente do sexo feminino, 50 anos de idade, sem histórico de problemas de saúde crônico ou de alergias. Ela nega o uso de medicações de uso contínuo e também afirma não fazer uso nem de tabaco nem de álcool. E a sua queixa principal era de sensibilidade durante as escovações. Pelo exame clínico, foi observada a presença de pequenas lesões próximas à gengiva marginal em todos os quadrantes da boca e também podemos observar aqui na figura 2 a presença de uma manifestação cutânea do líquen. Inicialmente, levantou-se a hipótese de reação liquenoide, provocada pela presença do lauril sulfato de sódio, que é muito comum em dentifrícios utilizados pelos pacientes. Então, inicialmente, orientou-se a paciente a fazer a troca desse creme dental por outro que não tivesse esse componente dentro da pasta de dente. Após uma semana, ela retornou para a consulta e foi observado que não havia tido melhora das lesões e ela tinha a mesma queixa de sensibilidade durante a escovação. Então, foi levantada a hipótese de pênfigo vulgar ou líquen plano. E para confirmar ou descartar a possibilidade de líquen plano, foi feita uma prova terapêutica com a prescrição de elixir de dexametasona, com concentração de 0,05 mg por ml para bochecha. A paciente ia bochechar 3 vezes ao dia durante 7 dias. Durante a sua consulta de retorno, após os 7 dias de uso da medicação, ela afirmou que houve melhora das lesões, houve melhora da sensibilidade, mas pela avaliação clínica ainda era possível perceber a presença das lesões lá na paciente. Então, para que houvesse a confirmação realmente do líquen plano, foi realizado o procedimento de biópsia incisional para avaliação histopatológica, o exame histopatológico. E com o exame histopatológico foi confirmado o diagnóstico de líquen plano. Como vocês podem observar aqui nos achados histológicos, essa é a lâmina da paciente, havia sim uma liquefação da camada basal, acompanhada de um intenso infiltrado linfocitário disposto em faixa, imediatamente subjacente ao epitélio, além da presença de corpúsculos colóides eosinofílicos na interface entre o epitélio e tecido conjuntivo, como vocês podem observar. Depois dessa confirmação, foi proposto, então, que a paciente fizesse uso de uma outra medicação, do propionato de clobetasol, 0,5 mg por grama, de uso tópico. Ela iria fazer uso dessa medicação 2 vezes ao dia, fazendo aplicação com haste flexível em toda a extensão das lesões durante 4 semanas.
Optou-se por fazer o uso dessa medicação porque ela tinha uma concentração maior e previa-se que a melhora do quadro seria mais rápida com essa medicação. Ela retornou após 4 semanas e, após 4 semanas, ela havia relatado bastante melhora das lesões, mas ainda observava-se a presença de alguns pontos focais com lesões esbranquiçadas. Então, orientou-se a paciente a utilizar por mais 2 semanas essa medicação. Ela utilizou, então, por 6 semanas consecutivas. Após as 6 semanas, ela retornou e as lesões haviam desaparecido depois de 6 semanas. Houve a remissão total das lesões. Depois disso, ela ficou em preservação e o retorno dela foi agendado para daqui 6 meses, desde a última consulta de finalização do caso. Então, como conclusões que a gente pode tirar da apresentação desse relato é que a avaliação clínica detalhada e o levantamento de hipóteses diagnósticas são muito importantes para conseguir elencar as possíveis causas da doença. Além disso, a confirmação histopatológica é indispensável para o manejo correto das lesões. E o tratamento e preservação adequados são essenciais no caso do líquen plano, em vista do seu risco de transformação maligna. Então, por isso é importante que a paciente retorne para fazer avaliações com frequência. Muito obrigada, me coloco à disposição para dúvidas e deixo aqui ao lado as referências utilizadas para a apresentação deste trabalho.